Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Emelude. No vídeo de hoje eu vou te falar o que afinal é a alta costura, esse nome aí, essa palavra que é usada para várias coisas da nossa sociedade, quando na verdade às vezes nem apropriadamente ela está sendo usada. Mas é isso que eu vou te explicar aqui. Mas eu quero te pedir uma coisa: se você se interessa muito por esse tema, dá uma olhada no vídeo anterior a esse que eu falei sobre o Charles Frederick Worth, que foi o precursor da alta costura. Foi um cara que começou tudo isso lá atrás ali com a Imperatriz Eugênia e que transformou o mundo que a gente vive hoje relacionado à alta costura. Então, essa divisão em duas partes. Eu coloquei lá a história do Worth, como é que foi que ele conseguiu aí desempenhar um papel tão importante numa sociedade tão hierárquica, tão rica, poderosa e tudo mais, sendo que ele era uma plebe da plebe da plebe, mas muito inteligente e sagaz, e conseguiu realizar o sonho dele, que ele queria, que era costurar para as mulheres, fazer roupas para as mulheres. E esse vídeo agora eu vou te falar o que afinal é a alta costura, e já vou falar uma coisa para você que pode ser triste pro seu coração, que é preciso ter uma licença para você usar esse nome alta costura. Então, se você encomendou uma roupa da costureira do seu bairro ou do costureiro ali da sua cidade, mais famoso, mais chique, eu sinto informar que isso não é alta costura, por diversos fatores que eu vou falar aqui. Então já deixa seu like, já comenta, compartilha, fala pra mim o que você gostaria de saber nos próximos vídeos. Alta costura é luxo e poder, é ter muito dinheiro, é ser o chique do chique, e isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um, desde o nosso queridíssimo, comentado aqui em quase todos os vídeos, Rei Luís XIV. Mas não é lá do Rei Luís XIV que a nossa história aqui começa. Na verdade, ela é uma sequência aí do final do 19 para a entrada do 20, né, do século 19 para o 20, com o Charles Frederick Worth, que em 1868 ele fez uma fundação. O que aconteceu? Na verdade, ele fez um sindicato. O que aconteceu? Como ele fez questão de mostrar para todo mundo que aquele vestido lindo da Imperatriz Eugênia, daquelas damas, daquelas duquesas, daquelas princesas, era ele que fazia, e foi crescendo, claro, né, como eu disse anteriormente, ele ficou muito famoso, começou a vender muito, e ele tinha um bando de gente trabalhando com ele. E aí ele resolveu fazer um sindicato e cadastrar essas pessoas que trabalhavam para ele. Mas, como eu já citei ali no início do vídeo, essa já era uma profissão que já existia desde os anos ali, desde o século ali do Rei Luís XIV. O que não tinha ainda era uma sindicalização. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando do final do século XIX ali, um pouquinho depois do meio ali, do 19 para o 20, em que estava acontecendo ali aos poucos, a industrialização estava chegando, novos momentos, novos rumos, as pessoas estavam procurando outros trabalhos, se desenvolvendo e aprendendo novas habilidades, novas coisas. Então, ele achou por bem que era interessante e importante ele fazer o cadastramento, fazer uma câmara e utilizar o nome alta costura, que era o que essas pessoas que trabalhavam com ele faziam. Então, assim, um bando de gente sem nomenclatura, sem nada, desde a época do Rei Luís XIV, eu vou criar aqui um lugar, um sindicato, e vou cadastrar essas pessoas. Agora elas têm tipo uma profissão oficial ali, né? Digamos assim. O nome dessa câmara aí, desse sindicato que o Charles Frederick Worth criou, chama-se Câmara Sindical da Costura, Fabricantes de Roupas e Alfaiates para as Mulheres.
Tudo bem, ponto. Mais para frente, um pouco tempo depois, uma outra pessoa aí muito famosa e maravilhosa apareceu em cena e criou um sindicato à parte, Câmara Sindical da Costura Parisiense, que foi o Popoaré que criou isso em 1910. Poxa, mas o Charles Frederick criou uma coisa lá em 1868 e esse criou em 1910. O que aconteceu nesse meio tempo? Essa bomba que é alta costura, ela estava cada vez mais ganhando palco, mais espaço, alcançando outras camadas da sociedade, outras camadas, né? Não a plebe, né? Não os menos afortunados, que a gente sabe comumente que a alta costura é muito dinheiro, precisa ter muito dinheiro para adquirir uma peça de alta costura. E aí eu vou te falar aqui por que motivo. Como estava crescendo muito, as pessoas estavam se especializando cada vez mais. Então, o Popoaré resolveu criar esse sindicato e foi daí que surgiu uma escola para a formação desses alfaiates, dessas pessoas que faziam alta costura. E eu vou te falar uma das primeiras regras e uma das primordiais relacionadas à alta costura para ser alta costura é que ela tem que ser feita à mão. Então, se você abre aí o seu YouTube e coloca um desfile lá de alta costura, qualquer que seja, né? Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, todas aquelas roupas que você vai ver desfilando, elas são feitas à mão. Exatamente. Essa é a regra mínima, né? Mas, claro, existem muitas outras, como, por exemplo, por que a sua costureira do bairro não faz alta costura? Poxa, ela fez a minha roupa aqui, ó, meu vestido, ó, amazing. Ó, que linda, que princesa. Ó, olha o acabamento, que rainha, que princesa. Por que Emelude não é alta costura? Porque Emelude tem que ter sede em Paris. Já viu o valor do euro, gente? Triste. Então, por esse motivo que a roupa que você encomendou do estilista mais famoso aí, do costureiro mais famoso da sua cidade, mais caro, sei lá, por mais que tenha pago 5, 6, 7 mil reais, não é alta costura, ainda que ele fale para você que é alta costura, porque precisa ter sede em Paris. Com a invasão da Alemanha na França, os parisienses ali ficaram com muito medo dos nazistas levarem a capital da moda, né? Todo esse requinte, essas câmaras para Berlim. Então, o que foi feito? Foi feita uma lei para dizer que só é considerado alta costura se você tiver sede em Paris. Essa foi a solução ali de imediato que eles encontraram para manter Paris capital da moda. Então, você já sabe que a alta costura é feita à mão, você já sabe que para ser alta costura tem que ter sede em Paris, mas não é só sede em Paris, não. Você precisa estar em uma região específica em Paris. O que quer dizer? Quando o Popoaré ele se estabeleceu em seu negócio, ele se estabeleceu numa região chamada Triângulo de l'Or, constituído, no caso, né, por 3 lugares, que é o Georges V, que é Montagnard e Champs-Élysées. Então, para você ser alta costura, você tem que estar dentro desse Triângulo de l'Or. Você tem que costurar à mão, você tem que ter sede em Paris. E esse prédio aí que você tem aí, dentro desse Triângulo de l'Or, ele precisa ser reconhecido pela arquitetura do lugar. E não só isso, ele não pode ser alugado. Seja lá de quem for, né? Se a sua tia vai comprar, se seu pai vai te dar esse estabelecimento, ele não pode ser alugado. E outra coisa, não é um galpão ali qualquer, um ateliê xixelento que você vai alugar para você fazer ali, estabelecer aqui a Maison Emelude, esse galpão aqui, conseguir
fazer ali, colocar as gaivotas nesses critérios. Negativo. O primeiro andar desse galpão não, né? Desse prédio reconhecido pela arquitetura, o primeiro andar, ele é para ali o requinte, você receber os seus clientes. O segundo andar é ali para você ser o seu reduto ali, para você estar ali fazendo os seus croquis. O de cima lá é a confecção. Muita coisa, né? Para ser alta costura. E mais uma coisa relacionada a esses critérios para ser alta costura. Você tem que ter no mínimo 15 funcionários. No mínimo 15 funcionários você precisa ter para você ser alta costura. Tá vendo como a sua costureira aí do seu bairro não é alta costura? Emelude não é alta costura. Que lindo esse acabamento que a Emelude fez, né? Ai, gente, olha que babadinho lindo. Que lindo, né? Não é alta costura, gente. Não foi feita à mão, foi feita à máquina. Peguei ali um retalho ali do resto do tecido e fiz aqui esse acabamento. Que princesa, né? Muito princesa. Não é alta costura. Além de todas essas coisas bem basiquinhas, né? Esses pequenos detalhes que eu passei para vocês relacionados à alta costura. Para ser alta costura, você tem que fazer no mínimo 3 provas nas roupas que você vai confeccionar. Esse é um critério estabelecido por eles. E um dos critérios estabelecidos pela Chambre é que para as maisons permanentes porque pode ser que eles venham a convidar alguma marca para aquele ano, para aquele desfile daquele ano. Nossa, olha que Emelude é muito top. Será que sim? Às vezes não, mas será que sim? Vamos convidá-la para ela desfilar esse ano. Mas aí ela tem que fazer vários desses critérios, tá? Mas assim, ela é convidada, aí os critérios são um pouco diferentes. Mas, de forma geral, para ser alta costura e estar ali dentro, você que é permanente na alta costura, você tem que ter pelo menos um perfume no seu catálogo. Um perfumezinho. Além de cosméticos, acessórios, prêt-à-porter. Gente, uma infinidade de produtos. Você precisa ali gabaritar todos esses critérios para você se manter. E eu vou te falar que essas roupas incríveis, elas custam, né, ali um intervalo de valor que elas custam uma bagatela de entre 10 a 300 mil reais. Vai variando bastante, claro. E aí vem um questionamento, eu li em uns artigos também que, poxa, se eles têm que apresentar uma quantidade X, já falei da quantidade de roupas que eles têm que apresentar? Se não falei, vou falar agora. Nos desfiles, para você ser alta costura, você tem que apresentar 25 modelos. E uma coisa que não é regra, mas que se tornou tradição, é você encerrar o seu desfile com um vestido de noiva. Porque nesse universo feminino a roupa de mais valia, mais preciosidade que uma mulher teria em seu guarda-roupa. É a roupa mais chique e mais cara do desfile, digamos, que é um vestido de noiva. Tanto que, né, existem inúmeros vídeos no YouTube, sempre quando vão falar de vários estilistas incríveis, fala-se também desses vestidos icônicos, né, que marcaram desfiles, marcaram épocas. Mas o que eu ia falar ali atrás é que o que se dá alta costura de fato? Poxa, quem é que tem entre 10 e 300 mil para pagar nesse terninho aqui da Dior incrível? Gente, eu vi aqui num artigo falando que a pessoa que compra pela primeira vez uma alta costura é como você abrir uma obra de arte. Claro que a pessoa que vai pagar, gente, esse dinheiro em uma coisa porque essa pessoa sabe o que ela tá comprando, né? O que é aquilo ali. Então vai tratar com o maior cuidado, o maior zelo de todos aquela roupa. E essa bagatela é essa preciosidade que é alta costura.
colhi aqui em um artigo que está aqui nas referências bibliográficas que eu sempre coloco aqui embaixo, né? Porque eu não estou inventando tudo isso. Tem uma passagem aqui do artigo que fala bem assim: algumas peças podem chegar até 1000 horas de trabalho e são feitas por mãos muito habilidosas. Então você pensa, gente, às vezes a gente tem paciência de alinhavar as coisas. Aprendi a alinhavar com muito custo, depois de muita costura sair errado, muito complicado ali, ficar triste, ai, perdi meu tecido, que eu paguei R$30. Imagina esses tecidos incríveis, gente. E aí fala bem assim, que alguém lá da Chanel falou assim, que um terno da marca é feito por 2 pessoas trabalhando o dia inteiro, por 2 semanas. Normalmente horas, dias e até semanas são gastos na confecção de uma peça de alta costura. É uma obra de arte, mas que é usada no corpo. Então, assim, inclusive nesse mesmo artigo que eu tô falando, que as referências estão aqui embaixo, fala-se de que a alta costura ela não ganha dinheiro, ela não meio que se sustenta as roupas, né? O que sustenta, digamos, a alta costura são o quê? São esses cosméticos aí que eu falei, que é o prêt-à-porter, que são esses perfumes, que é como o Paul Poiret lá atrás, né, falava. E teve essa ideia brilhante de colocar essa perfumaria. Ele falou assim, as pessoas, nem todo mundo tem dinheiro para comprar um Paul Poiret, uma alta costura da alta costura. Mas elas conseguem, assim, com muita dificuldade, mas às vezes conseguem, comprar um perfume. E aí ela borrifa esse perfume, ela está o que? Vestindo um Paul Poiret, que é o que eu contei ali, né? Aquele caso do Givenchy com a Audrey Hepburn. É uma obra de arte. É um sistema que é protegido por lei, é algo que é tão precioso que nem todo mundo consegue alcançar todos esses padrões, porque assim, poxa, você está fazendo uma obra de arte, então você tem que seguir critérios, você tem que seguir coisas certas. Tem umas frescuragens, né? A arquitetura do prédio, o primeiro andar, o segundo andar, sendo que a gente não tá mais na década de 60, 70, que era ali, né? Aquele auge da alta costura, até porque, né, gente? Economia, mundo, vida, já não é a mesma coisa, não vivemos mais nesse mundo. Mas essa é a alta costura. Vou citar aqui algumas das maisons que fazem parte dessa federação aí, dessa chambre, que são elas, algumas, né, as permanentes: Chanel, Dior, Schiaparelli, Margiela, Versace, Paul Gaultier, que mais que eu consigo ler aqui e falar? Giorgio Armani, Privé, Iris Van Herpen. Alguém conhece essa? Iris Van Herpen. Eu conheci recentemente e ela é maravilhosa. Segue ela no Insta, ela é incrível e ela é bem avant-garde. Quem assistiu o vídeo de quarta-feira aí, quem não assistiu, assiste. Ela é muito vanguarda, ela é maravilhosa e chique, né? Ela é alta costura, ela tem sede em Paris e segue tudo isso que eu tô falando. Gente, alguns só desses aí que eu tô falando, que a lista é bem grande, mas que são essas marcas. Elas podem sair se elas quiserem, né? Ah, não, esse ano não vou cumprir isso, não quero não. Aí sai. Mas essas marcas são bem consolidadas, né? Para elas estarem numa alta costura e gastando essa bagatela, é porque dinheiro, né? Consolidadíssimas. Entre 1930 e 1960, que foi assim esse gold aí da alta costura, ela tinha apenas 20 mil clientes, ou seja, muita gente tinha um poder aquisitivo maravilhoso e incrível para gastar com alta costura. Lembrando que, gente, se você for colocar aí 1930 e 1960, teve uma guerra aí no meio, né? Não sei se você tá lembrado, mas teve uma guerra aí no meio. Teve uma crise nos Estados Unidos.
muita coisa aconteceu e ainda com essas crises, né? Essas crises aí dentro dessas décadas, a alta costura se manteve e se mantém até hoje, né? A gente está passando por essa crise aí, iniciada no final de 2019, estraçalhada no 20, começando, talvez, quem sabe, no mundo, né? E no Brasil possa melhorar em 2021, mas a alta costura ainda vive, ainda é bem forte. Isso em 30 e 60, entre 30 e 60. Hoje, a alta costura possui o quê? 4.000 clientes. E esses 4.000 clientes, eles são o quê? Mulheres milionárias, né? Eu li nesse artigo que eu deixei aqui embaixo, relacionado que são mulheres ricas, super ricas, sei lá, mulher de banqueiros, de sheiks, mulheres que não são tão maduras, mas já têm um gosto um pouco mais refinado, ligadas à tecnologia ali, né? Provavelmente essas ricas do Vale do Silício, que não é a gente, mas para você ver a diferença, né? 20.000 e hoje 4.000 são os clientes da alta costura, inclusive essas ricas, tá? Essas ricas, às vezes, sei lá, a Fenty tem milhões de consumidoras, mas sei lá, 2, 3 consumem a alta costura da Fenty. E ainda que ela tenha, sei lá, dentro desse universo dela, sei lá, digamos, hipoteticamente, que a Chanel, dentro do universo dela, dessas milhões de seguidoras que compram sapato, bolsa, esse prêt-à-porter, perfume, etc. Se, sei lá, 20 consomem alta costura, ainda assim a Maison precisa levar para o tapete vermelho, para o desfile ali, os 25 modelos. Porque é uma regra, né, estabelecida. Se eu vou desfilar hoje, alta costura. E aí, se, por muitas vezes, se não vende aquele modelo que eles fizeram, né, dessas milhões de horas, né, eu falei, né, milhões de horas ali fazendo um terninho, gente, é muita habilidade, é muito tempo. Eu bordo, eu sei que bordar, costurar é tempo de vida das pessoas e assim, trabalho digno vale todo o dinheiro do mundo. Enfim, né, dei meu veredicto aqui. Mas se eles não vendem esses modelos que eles desfilam, provavelmente esses modelos eles vão por acervo ali para o museu da marca da Maison. E eles podem, claro, né, emprestar para um Met Gala, para um tapete vermelho, né, para uma pessoa ali usar e com certeza, né, é pago, né, para você utilizar um Chanel da última estação. Mais um fato aqui que eu vou te falar, que na verdade é um fato barra curiosidade, mas que não é regra, mas é só a critério mesmo, de conhecimento, da gente saber, é que o estilista, ele faz prêt-à-porter e o costureiro, ele faz alta costura. Legal, né? Então, poxa, Nai, aquele estilista lá da alta costura, não viu o vídeo da Emelude, né? Então, você já sabe também que o costureiro faz alta costura e o estilista faz prêt-à-porter. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje você viu um dos principais assuntos relacionados ao mundo fashion e eu esclareci aqui para você que diabos é, afinal, o que é alta costura e as suas regras. Pode ser que tenha passado batida alguma, pode ser que tenha faltado uma outra, mas essas são as principais regras para ser alta costura. Infelizmente, a Emelude não vai conseguir e nem tem essa pretensão de ser alta costura. A sua costureira do seu bairro, triste, né? Mas ela não é alta costura. Mas você pode dizer que essa roupa que a sua costureira fez, ela tem o espírito ali da alta costura, da alta moda e que com certeza a sua costureira gastou aquele tempo ali pensando nesse modelo, pensando em como ia cair bem esse caimento, essa modelagem. A gente não pode nunca desmerecer o trabalho de uma costureira, quem faz trabalhos manuais, serviços manuais, seja quem borda, quem modela ali no papel e na mão, como eu gosto. Já fiz aula de audácias, mas eu gosto do papel, eu gosto da caneta, gosto do lápis, da borracha.
A gente não pode nunca menosprezar trabalhos manuais e tentar sempre não pedir aquele desconto que a gente precisa, mas que se você pensar que é a vida da pessoa ali, que ela tá gastando a vida dela fazendo, a gente sempre tem que pensar nessas questões, que é o trabalho da pessoa, é a habilidade que ela tem, e se você tivesse, você não ia fazer, então paga essa quantia que você deseja, seja um cachecol, seja uma roupa especial, um vestido de festa, o que seja. A gente sempre tem que honrar esses artesãos, essas pessoas que fazem manualidades e trabalhos específicos ali fora dessa indústria louca que é o mundo, que é a vida. Eu vou ficando por aqui, deixa pra mim o seu like, comenta, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua amiga que te falou, amiga, comprei uma roupa de alta costura. Aí você nem fala nada, você só manda o vídeo e espera ela ver se ela tem mesmo uma roupa de alta costura, tá? Tchau!